Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Comendo com Prazer até o Fim, leitura comentada em pequenas porções. Muito prazer, meu nome é Mônica Benarroz, eu sou nutricionista e autora do livro que nós estamos lendo e comentando, com um grande objetivo: alcançar milhares de pessoas que sofrem com o câncer avançado e não têm orientações, informações, esclarecimentos sobre a sua alimentação. Então, o nosso objetivo é ajudar essas pessoas. O livro Comendo com Prazer até o Fim é uma leitura indispensável, tanto para profissionais e estudantes de diferentes áreas da saúde, mas também ele é importante para qualquer pessoa que tenha interesse em pensar criticamente assuntos sobre alimentação, câncer avançado e cuidados paliativos. Falar de cuidados paliativos é alguma coisa extremamente necessária. E recentemente nós tivemos uma lei aprovada. Então, se Deus quiser, se tudo der certo, em breve teremos políticas públicas para que todas as pessoas com câncer avançado estejam em cuidados paliativos e possam ter uma abordagem no que diz respeito à sua alimentação de uma forma mais adequada, mais humanizada. Mas enquanto isso, vai dando like e compartilhando o vídeo, que certamente vai ajudar alguém que precisa de orientações sobre a sua alimentação. Hoje nós vamos ler o capítulo 10, Cuidando dos Sintomas. Epígrafe: cuidados paliativos amenizam os sintomas e aliviam a dor. Também cuida de questões que alteram o humor. A epígrafe foi escrita por mim e faz parte de um poema. Leitura do texto. Uma das prioridades dos cuidados paliativos é aliviar ao máximo o sofrimento através do controle adequado dos sintomas. Consequentemente, conhecer cada um deles favorece uma intervenção mais rápida, melhorando a qualidade de vida do doente. Nesse capítulo, apresento os principais sintomas relacionados aos diferentes tipos de tratamento que impactam negativamente na alimentação, bem como sugestões práticas para ajudar no controle das queixas. Todavia, vale lembrar, sempre que possível, a alimentação deve ser balanceada e nutritiva, com todos os grupos de alimentos e em quantidades satisfatórias. Mudar a consistência da comida não significa excluir do plano alimentar um determinado alimento. Por exemplo, as carnes, branca ou vermelha, podem estar presentes na alimentação como diferentes preparações, ensopadas e bem cozidas, picadas, moídas ou trituradas, conforme a imaginação e as preferências. A gente falou isso lá no capítulo 6. Igualmente, não significa a ausência de tempero, de sabor e de prazer. Independentemente do sintoma, muitas vezes é necessário fazer uso de suplementos nutricionais orais para atender às necessidades dos principais nutrientes, pois nem sempre a alimentação caseira modificada, pastosa ou líquida, por exemplo, oferecem todos os nutrientes em quantidades satisfatórias. Desse modo, a avaliação com o nutricionista e a orientação personalizada são essenciais para solucionar as dificuldades alimentar e nutricional. As orientações não substituem o uso de medicamentos prescritos pelo médico, mas são complementares. À medida que as condutas nutricionais são seguidas, a tendência é a percepção da melhora dos sintomas e provavelmente o médico fará a adequação nas doses dos medicamentos. A partir de agora, eu vou ler alguns tópicos, ok? Cuidados com a boca. A boca é um órgão que desempenha funções importantes como a nutrição, o paladar, a comunicação, a percepção da sede, entre outras. Aliás, a boca tem significados psicossociais relacionados aos aspectos afetivos, como o beijo e o sorriso. Os tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e a radioterapia nas regiões de cabeça e pescoço, por exemplo, boca, nariz, laringe, faringe, podem causar feridas na boca e na garganta, redução de saliva, ressecamento, alteração do paladar, irritação na língua, sangramento, cárie e processos infecciosos com perda de dente, entre outras complicações.
Esses sintomas podem ser leves, moderados ou severos. No último caso, um sintoma severo pode levar o doente à desidratação por dificuldade de ingerir líquidos, à desnutrição ou agravação desta, devido à incapacidade de mastigar e engolir, e até à hospitalização. Por isso, a higiene bucal minuciosa, uso de pasta de dente com flúor e fio dental, deve fazer parte da rotina, sempre após as refeições e antes de dormir. Essas medidas ajudam no controle dos sintomas, favorecendo a mastigação, a deglutição, a fala e a alimentação mais agradável. Abaixo, no quadro 4, são apresentadas algumas sugestões para atenuar as queixas relacionadas à boca. Quadro 4. Eu vou ler alguns sintomas e algumas condutas, mas eu não vou ler tudo porque é longo. E depois eu vou disponibilizar isso no Instagram e também você vai ver aí na tela do vídeo. Alguns sintomas: boca seca, pouca saliva e feridas na boca. Conduta: beber pequenos volumes de água várias vezes por dia, pelo menos 1 litro de água, além de outros líquidos. Boca seca, pouca saliva, feridas na boca, dificuldade de mastigar, dificuldade e dor ao engolir. Preferir alimentos suculentos com caldo ou molho, ou de fácil mastigação, pastosos e líquidos. Boca seca e pouca saliva. Mastigar chiclete sem açúcar e chupar picolé ou gelo para estimular a salivação. Irritação e feridas na boca. Reduzir a quantidade de sal e açúcar adicionada nos alimentos. Boca seca, pouca saliva, irritação, ferida na boca, dificuldade para mastigar e engolir. Conduta: abster-se de alimentos que podem causar algum dano na boca. Alimentos duros, crocantes, secos, ácidos, picantes e ricos em açúcar. Por exemplo, torradas, biscoito tipo creme cracker, biscoito de polvilho, farofa, frutas e sucos ácidos, alguns temperos como pimenta, canela, um café, por exemplo. E em todos esses sintomas que foram falados, né, é importante abster-se de refrigerantes e bebidas alcoólicas e também ter uma avaliação com o nutricionista para que ela possa fazer uma prescrição de algum suplemento que a pessoa tenha a condição de ingerir e de comprar. O outro subtópico: mudanças na percepção sensorial dos alimentos. A percepção do sabor, do cheiro e do contato do alimento na boca são experiências fundamentais para uma boa alimentação. Entretanto, durante e após os tratamentos anticâncer, essas percepções podem ficar alteradas. Existem 5 sabores básicos: salgado, doce, amargo, azedo e umami. Uma estranha palavra japonesa que significa saboroso e dá o nome ao 5º sabor. Os tratamentos de quimioterapia e de radioterapia nas regiões de cabeça e pescoço afetam as células gustativas e a percepção desses sabores pode ficar alterada em algum grau, de modo transitório ou definitivo. Uma queixa muito comum é o gosto amargo em inúmeras preparações, assim como o gosto de metal. Outro elemento que pode sofrer alteração é o cheiro. O doente pode tanto ter uma percepção aumentada, com maior sensibilidade para náuseas, quanto reduzida, causando menor aceitação e prazer durante as refeições. A sensação que o alimento provoca dentro da boca vai estimular ou reduzir a aceitação das refeições. As pessoas com câncer experimentam sensações estranhas, por exemplo, de comida embolada na boca, de estar comendo papelão ou aspereza. Abaixo são apresentadas algumas sugestões para atenuar as queixas relacionadas com as mudanças nas percepções sensoriais dos alimentos. São 8 sugestões que eu vou ler aqui. Primeira, higiene oral minuciosa. Segunda, preferir panela e utensílios de vidro ou acrílico para reduzir o gosto de metal. Terceira, preparar alimentos com temperos bem variados para estimular o paladar. Quarta,
Ter atenção com a quantidade de sal e açúcar no tempero dos alimentos e bebidas. A falta de paladar pode levar ao exagero do consumo. Quinta sugestão: substituir os alimentos de menor aceitação por outros do mesmo valor nutricional que sejam mais prazerosos. Por exemplo, leite por queijo, uma fruta por outra, feijão por lentilha, arroz por fubá ou massa, batata por inhame, carne vermelha por carne branca, pão por aveia ou inhame. Enfim, são várias possibilidades que o nutricionista certamente vai poder te orientar de uma forma assim, mais precisa de acordo com seus hábitos alimentares. A sexta sugestão: reduzir a inalação do cheiro dos alimentos, mantendo-os cobertos até a hora das refeições. Se necessário, usar caneca com tampa e canudo. Isso acontece quando as pessoas não conseguem tomar uma sopa, por exemplo, e é melhor botar essa sopa na caneca para que ela não fique sentindo o cheiro. Evitar alimentos que mais afetam o paladar e o olfato, conforme a percepção individual. Avaliar com o nutricionista a prescrição de suplemento nutricional oral. Essas são as 8 sugestões para os problemas relacionados com as mudanças de percepção sensorial dos alimentos. Agora nós vamos falar do trismo. O trismo faz parte da lista dos efeitos colaterais dos tratamentos anticâncer. Ele é caracterizado pela limitação da abertura da boca e pode ser classificado em leve, moderado ou severo, agudo e tardio. Então a gente vai falar desse leve, moderado ou severo, que ele vai depender da amplitude oral, ou seja, do quanto a pessoa consegue abrir a boca. E se ele é agudo ou tardio, depende o tempo que ele ocorre, se ele é imediatamente após o tratamento ou se ele aparece meses após o tratamento, que é considerado tardio. As principais causas do trismo são as cirurgias de reconstrução de cavidade oral e da região orofaríngea, que é a garganta, que levam à restrição de mobilidade da articulação da boca, a pessoa conseguir mastigar, por exemplo, até mesmo falar. Bem como os tratamentos com radioterapia em razão do enrijecimento da musculatura da região orofaríngea, provocando menor amplitude do movimento da boca. O trismo causa importantes dificuldades funcionais, impactando negativamente a mastigação, a deglutição, a fala, a higiene bucal e a respiração, e também os padrões alimentares e o estado nutricional e a qualidade de vida. Embora seja uma condição bastante desagradável e com sérias consequências, nem sempre é diagnosticado e tratado oportunamente, fato que compromete cada vez mais as disfunções, o estado geral e a qualidade de vida do doente. Abaixo são apontadas algumas sugestões para ajudar no controle do trismo moderado e severo, pois na fase leve não há necessidade de mudanças significativas do padrão alimentar. Seguem aqui 7 sugestões: higiene oral minuciosa, preferir alimentos cremosos, pastosos ou líquidos de acordo com a capacidade de mastigação, usar colher para facilitar a alimentação, escolher o tamanho da colher conforme a abertura da cavidade oral, usar canudo para o consumo de bebidas, enriquecer todas as refeições com suplemento nutricional oral e avaliar com o médico e/ou nutricionista a indicação de uma sonda para alimentação artificial. A gente vai falar de alimentação artificial no capítulo 13. O capítulo 10, ele continua, mas nós vamos parar por aqui, porque o vídeo já ficou muito longo. A ideia, então, é fazer um segundo vídeo do capítulo 10, onde nós vamos abordar alterações digestivas e intestinais. E eu vou precisar de mais tempo para conversar essas coisas com vocês e deixar tudo registrado aqui. Então, eu quero lembrar que a alimentação é cuidado em todo o tempo e, dependendo dos sintomas, a gente vai precisar modificar a nossa alimentação. Mas essa modificação não implica necessariamente em comer alimento que não seja prazeroso, que não tenha uma boa aparência e que não seja feito com carinho. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, peço que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um beijo e até lá!